Olá, meu amigo, minha amiga. O Bolsonaro vai viver as próximas 48 horas mais críticas da vida dele. Isso porque ele está em território nacional, ele está monitorado, ele está sem passaporte e ele já demonstrou que tem intenção de se acovardar, se abrigar, se homiziar dentro de alguma embaixada de algum país que lhe seja favorável nesse quesito, né? Bom, vou conversar com vocês sobre o que está acontecendo, trazer algumas informações do mundo do direito, né, o que pode acontecer, e também fazer uma avaliação aqui com vocês do que pode fazer o ministro Alexandre de Moraes. Será que ele vai deixar de tomar uma decisão jurídica em função de questões exteriores, questões sociais, questões políticas, a força que o ex-presidente ainda tem junto a uma parte do eleitorado brasileiro? Bom, antes de mais nada, quero convidar você que está chegando agora ao nosso portal e ainda não nos conhecia, para que você se inscreva aqui conosco, conheça também os nossos outros vídeos. Se você gostar, compartilhe, recomende, não se esqueça, dê o seu joinha, mande seu comentário, se puder, se inscreva aqui também no nosso clube de membros. Você aqui é muito bem-vindo e muito bem-vindo. Gente, alguns anos atrás, aqui no nosso portal, quando a gente começou a detectar uma série de crimes da figura do inelegível, para qualquer aplicador do direito, qualquer pessoa que estuda direito, seja estudante, professor, as pessoas que estão militando no direito, no poder judiciário, na advocacia, todas essas pessoas observavam, assim, de uma forma bem fria, que aquilo que estava fazendo a figura do inelegível agora eram figuras criminais previstas dentro do Código Penal. Então, por que ele não poderia ser incriminado? Bom, quem era o titular da ação penal, aliás, no nosso país, né, quem é o titular para processar um presidente da República é o Procurador-Geral da República. E no Brasil nós tivemos essa anomalia. Durante o período todo do bolsonarismo, tivemos ali a figura do senhor Augusto Aras, que funcionou de uma maneira criminosa como protetor dessa quadrilha, dessa Orcrim. Isso aí não dá para a gente falar de outra maneira, não. E ele, como não foi também admoestado, não foi o tempo todo pressionado ou cobrado para dar explicações pelos veículos de comunicação, ele virou um personagem ali, uma sombra, né, que acobertava os crimes todos, que ele tinha o dever de fazer alguma coisa, e mais, ainda criou instrumentos para poder perverter, né, a legislação brasileira. Criou um instrumento de averiguação de inquéritos. Os inquéritos batiam lá no Supremo Tribunal Federal, aí ele criou um instrumento transformando esses inquéritos em notícia do fato, investigar a notícia do fato. Ou seja, o trabalho de meses, anos de delegados da Polícia Federal, de membros da CPI, simplesmente entravam ali no buraco negro. Isso é uma situação absolutamente absurda, né? O problema aqui no Brasil também, que o crime de prevaricação, que é o crime típico desse tipo de conduta, tem uma sanção muito pequena, né? Então, de repente, o delinquente, ele calcula, né, se vale a pena fazer aquilo ou não fazer aquilo. Bom, isso posto, naquele período, quando a gente falava de eventuais prisões do Bolsonaro e cravávamos que ele iria ser preso, parecia ser um discurso meio fora da realidade. Hoje, qual é a realidade que nós estamos vendo pelos meios de comunicação? Essa aqui, ó. Prender ou não prender Bolsonaro? O Supremo entre o direito e a política. Então, a prisão de Bolsonaro já não é mais uma discussão restrita aos meios jurídicos, os meios acadêmicos, não. Está todo mundo se questionando por que ele não foi preso ainda. Bom, foi necessário primeiro que houvesse a substituição do Procurador-Geral da República. E esse quesito ultrapassado, agora a gente vai ver começar as filas andarem mais rapidamente. E o período agora, de 48 horas, é crítico. O Bolsonaro está mais monitorado agora, porque já se descobriu que ele não tem o menor pudor de se acovardar dentro de uma embaixada. Então, o problema é que a Polícia Federal agora, ela tem dificuldade, né? Já tinha antes, de barrar, por exemplo, o ir e vir de alguém que está nessa condição. Teria que fazer ali uma barricada, né, na frente de algumas embaixadas, né? Então, essa é uma questão um tanto ou quanto delicada, mas ele deve estar pensando agora em fugir realmente. Agora a vigilância deve estar mais dobrada em cima dele, porque ele demonstrou essa intenção, né, de se evadir de uma responsabilidade criminal. Essa figura que se apresentou de uma forma tão
como um grande falastrão, né? E agora eu acho que algumas pessoas começam a perceber que ele é um grande covarde com esse retardo todo, né? As pessoas ficaram na chuva ali no final do ano de 2022, na frente de quartéis, e ele se mandou do Brasil, fugindo com joias subtraídas, joias roubadas, no português claro, né, do erário público, para vender lá fora, né? Enfim, e agora está repetindo a dose com mais uma demonstração de covardia. Bom, ontem, perguntado sobre isso, eu tenho cobrado muito isso aqui também, inclusive com colegas jornalistas, né, para, enfim, as pessoas perderam a noção do que é jornalismo. Está diante de uma figura que é um criminoso, o cara responde de uma maneira ácida, de uma forma desrespeitosa, e fica todo mundo caladinho. Ué, tem que ir para cima, tem que perguntar que negócio é esse, eu respeito. E aí a gente viu essa cena aqui, né? Primeiro ele colocando aqui, quem publicou isso foi o Silas Malafaia, né? Que ele começa a entrevista dele dizendo que ele peitou o sistema. Peitou o sistema? Que sistema que ele peitou com essa penca de gente da família dele dentro do sistema e todos apaniguados? É o sistema? Presidente, o ministro intimou o senhor dar explicação, o senhor vai dar, como é que vai ser isso? Algum crime, porventura, bem na Baixada? Mas por que dormiu lá? Eu não vou te responder que tem muita senhora aqui. Tá? Eu não vou te responder que tem muita senhora aqui. Isso é comportamento de alguém, né, que está já como indiciado de crimes. Então, o repórter tem que dizer, o jornalista ali, mas o senhor está indiciado, o senhor é uma pessoa que está envolvida em uma série de processos aí. O senhor tem uma penca de situações que estão caindo sobre a sua cabeça. O senhor acha normal ir para uma embaixada e passar 2 noites num carnaval lá? Enfim, a questão não é de ser crime ou de não ser crime. Se é uma coisa aceitável ou não aceitável de alguém que está nessa condição de pessoa em conflito com a justiça, em conflito com a lei. Bom, daí a entrevista dele seguiu por aí e vamos aqui a alguns aspectos jurídicos. Alguém que esteve numa condição muito próxima de Bolsonaro, mas com muito menos crimes, né, foi o Daniel Silveira. E o Daniel Silveira teve como uma medida cautelar a proibição de usar redes sociais. É uma das possibilidades que a figura do Bolsonaro sofrerá após essas 48 horas. Gente, eu disse para vocês que é um momento crítico, porque essa história não vai deixar Bolsonaro sem sofrer mais algum tipo de sanção. Algum tipo de sanção, algum tipo de limitação, ele vai sofrer. Ele vai ficar numa situação pior do que ele estava anteriormente. A questão será a gradação. A Polícia Federal já estava monitorando o Bolsonaro desde a ordem de apreensão do passaporte dele, quando se teve a operação da Polícia Federal ali, que pegou uma série de pessoas, pegou uma série de computadores, uma série de indícios de crimes, né? Então, ele já estava monitorado ali, a Polícia Federal tem relatórios dessa situação e ela agora está fazendo um novo relatório para acoplar a esse anterior, que mostra que a conduta do inelegível foi, de fato, tentar se evadir na embaixada da Hungria. E ele só saiu de lá quando ele teve a certeza absoluta que não tinha uma ordem judicial para prendê-lo, senão ele estaria lá até hoje, né? Então, isso é um indício muito forte. E as justificativas dos advogados dele, olha, são patéticas, são ridículas, né? É difícil você defender uma pessoa assim. O cara tem que inventar, tem que se ter uma imaginação de Júlio Verne, né? Dizer ali que ele foi para um carnaval para ficar conversando com autoridades. Francamente, né? Mas é o tipo de conversa que é o juiz que vai decidir se aquilo faz sentido ou se não faz sentido, se condena a pessoa, se não condena, se aplica medidas preventivas ou medidas cautelares ou não. Então, Daniel Silveira teve que sair das redes sociais. Se isso acontecer com o Bolsonaro, já nos trará mais alguma paz, né, nas redes sociais, embora os seus apaniguados irão certamente, né, melhor dizendo, fazer uma fermentação dessa história toda em meio a essa coisa escabrosa também do bolsonarismo e envolvidos, né, com as pessoas que estão sendo apontadas como os assassinos de Marielle Franco. Nós temos esse prazo aqui que está rodando também, né? Moraes dá 15 dias à PGR para decidir se denuncia ou não Bolsonaro por fraude nos cartões de vacina. Essa notícia já tem 6 dias, faltam então 9 dias para que o Procurador-Geral da República ofereça a denúncia ou não. E aí o Bolsonaro já passa numa condição, ele sobe no nível de ficar mais próximo da cadeia, né?
E esse fato agora dele tentar se homiziar numa embaixada, aliás, ele não tentou, né? Ele se homiziou. Ele só saiu de lá quando ele soube que não tinha uma ordem de prisão contra ele. É possível até que nesse momento que eu esteja falando com vocês aqui, ele esteja circulando aí para tentar se malocar em algum lugar, né? Então, muita calma nessa hora aí. Bom, então tem mais essa situação que está desembocando na figura do inelegível, né? O artigo 319 do Código de Processo Penal diz aqui uma série de medidas cautelares, né? Eu não vou aqui repetir para vocês, mas enfim, é um rol muito grande, né? E o Bolsonaro pode ser, inclusive, compelido a ficar numa prisão domiciliar, ele ficar dentro de casa, o que não vai deixar de ser uma situação muito desagradável para ele, para dizer o mínimo, né? E hoje, concentrações nas frentes de qualquer situações aí, elas terão que ter uma regulamentação do poder público, e hoje quem está no poder não é mais essa camarilha, né? Não é mais essa caterva, né? Agora são pessoas do mundo civilizado. Portanto, qualquer coisa que crie uma infração ao direito de ir e vir de terceiros, algum tipo de mobilidade urbana, ou algum tipo de manifestação que vise fortalecer novamente uma tentativa de ataque à democracia, certamente teremos forças de repressão aí atuando sobre essa história. Esse pessoal passou muito tempo no refresco golpista, agora eles podem ter uma surpresa muito desagradável de encontrar pela frente forças regulares para defender a democracia. Bom, isso é só um pano de fundo. Então, as medidas cautelares são muito vastas aí, né? Muito amplas. E aí vai competir o ministro Alexandre de Moraes ter essa decisão pela frente, né? Que ele vai ter que decidir se ele aplica sanções mais brandas ou se ele simplesmente decreta a prisão preventiva de Bolsonaro. Esse momento vai ter que chegar, ou diante de uma prisão preventiva ou diante de uma prisão definitiva. O juiz, normalmente, ele prefere sempre que a prisão se dê depois de uma sentença penal transitada em julgado. Mas quando você está com um delinquente que tem o comportamento repetido, né, de tentar burlar a lei, de que mostra que o seu caráter é o caráter de se evadir, de não enfrentar as suas responsabilidades, isso funciona como um grande aditivo para uma decisão determinando a prisão preventiva. Eu tenho certeza absoluta que o ministro Alexandre de Moraes, ele não vai titubear se tiver diante de situações que ele avalie serem mais consistentes de serem tomadas hoje ou serem tomadas mais adiante. De todo modo, isso mostra que a figura do inelegível está absolutamente encalacrada, está no momento crítico. E justificar o injustificável está pegando mal, né? Você pode até conversar com uma pessoa que seja muito fiel a Bolsonaro ainda, mas essa pessoa vai passar um ridículo na sua frente se você perguntar, meu amigo, o que ele foi fazer ali na embaixada? Lógico que todo mundo sabe que ele fugiu, ele se escondeu ali. O triste dessa história é mostrar que ele é tão covarde e ele não assume o que ele foi fazer, e as pessoas acreditam na versão covarde dele, que ele foi ali passar algumas noites na embaixada da Hungria para tratar de assuntos de Estado, assuntos de geopolítica, né? Ninguém acredita nessa patifaria. E quem faz patifaria é um patife. E o patife vai estar agora nas mãos do ministro Alexandre de Moraes. Ele deve estar pensando o que ele vai fazer. Está aguardando o relatório da Polícia Federal e está aguardando também as justificativas surrealistas da defesa de Bolsonaro, né? De todo modo, como eu disse para vocês, a chapa esquentou. Gente, eu fico por aqui mais uma vez. Um grande abraço, até o nosso próximo encontro. Tchau!